chamada Renovação de Dentro para Fora. Então, a fins de obrigado pelo meu ponto aqui, voz da consciência aqui, 3 pessoas acenando, né? Nós temos agora os pré-adolescentes que vão descer com o professor Vini, que está ali ao fundo, esperando vocês por uma reflexão apropriada. Então, pré-adolescentes, aqueles que estão do 6º ao 8º ano, nascidos em 2011, 12 e 13, podem descer junto com o professor Vini, que está ali à porta, uma mensagem especial para essa turminha aí que está crescendo e aprendendo a jornada com Cristo Jesus. Agora sim, pessoal da gravação aí ao fundo, tudo certo? Graça e paz a você que está aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, a você também que nos escuta no podcast, Spotify, Deezer, YouTube, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos na 4ª e última mensagem da série Renovação de Dentro para Fora. Então, na primeira semana, nós descobrimos o quê? Principal, por isso foi o primeiro encontro. Só é possível haver transformação se for de dentro para fora. Por isso que a maioria das resoluções do primeiro ano a gente não consegue cumpri-las ao longo do ano. Por quê? Porque a gente acha que se for só o exterior, ou só a força da mente vai dar certo. Não, é de dentro para fora. A renovação é do coração, e quem nos dá um novo coração é o nosso Deus, que move, transforma todas as coisas. Segunda semana, menos é mais. Nós descobrimos uma coisa fundamental, que as coisas mais valorosas e mais significativas das nossas vidas não são coisas, e sim, nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Semana passada, que mensagem desafiadora, quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Desacelerou? Semana passada conversamos sobre desacelerar para alcançar. Jesus nos ensina a importância de termos tempo de solitude com Deus, para a gente se encher e poder derramar a bênção na vida das outras pessoas. A sociedade está quebrando em depressão, burnout, estresse, porque está todo mundo andando com o carro vazio, está todo mundo andando com o pneu murcho, e isso a médio e longo prazo não é sustentável. Jesus nos ensina, ouça a voz de Deus, se encha da presença de Deus, e então vá sustentado pela graça desse Deus. Juntos, semana passada, você se lembra, nós firmamos um compromisso. Não firmamos? Firmamos, não firmamos? Que foi uma oração, que foi essa aqui. Lembra? Nós falamos juntos. Eu lembro, daí você colocou o seu nome ali, foi super legal que todo mundo falou o seu nome, deu um bololô, e continuamos. Me comprometo a desacelerar e passar mais tempo com Deus. Nós firmamos isso, fizemos uma oração, e Deus responde, não responde? Me desacelerou. Não era bem a maneira que eu esperava, né? Mas eu fui desacelerado, né? Já que eu não vou desacelerar por bem, Deus dá uma desaceleradinha, né? Então, não sei se já aconteceu algo na sua vida, mas claramente Deus permitiu que eu me desacelerasse, né? E muita gente perguntando, então vou abrir aqui um parênteses, vou explicar aqui, né? Algumas pessoas até falaram assim, nossa pastor, você está trazendo ilustração todo sermão, né? Essa daí vai ser boa, né? Falei, e bom se fosse só uma ilustração, né? Então, como eu sou um exímio jogador de futebol, que chama a marcação a todo momento, né? Eu fui marcado por uma pessoa um pouco maior que eu, e nós trombamos, e nessa divisão de bola, eu sou zagueiro central, né? Então fui pular, aí não vi o companheiro vindo, aí a minha mão não ficou nem assim e nem assim, ela ficou uma conchinha entre o meu peito e o peito do nosso colega lá no futebol. Aí na hora que a gente pulou, eu só escutei o barulho, né? Crack, e aí eu já senti a dor, né? Amorteceu, o pessoal, não foi nada, só estralou, mas você reconhece, né, Jonatas falou aqui que já quebrou, né? A gente já quebrou, a gente sabe quando quebrou, mas sabe, daquela amortecida, aquela formigada, né? Falei, não, gente, quebrou, tchau, abraço, vou pro AOC, fui pro AOC, né? Aquela aventura de 2 horas, 3 horas lá, né? E aí, coisas mais graves acontecendo, claro, então você deixa passar na frente, né? É um pouco de pressa, você pode ir embora, não foi nada.
estou indo embora, grita, peraí, volta, tem uma coisa, 2 fraturas, engessa, vira. E a enfermeira daí no final ainda falou assim, amanhã dá uma olhadinha com calma. Aí se ela falou isso, né? Quebrou em 2 pontos, mas amanhã dá uma olhadinha com calma. Daí eu falei, poxa, se você me colocou em dúvida, fui dar uma olhadinha com calma, daí foram 3 fraturas, né? Ainda bem que ela orientou, né? Então eu quebrei aqui, aqui e aqui, né? 2 metacarpos, mas em 3 lugares, né? E graças a Deus, porque foi a mão esquerda e não foi a direita, e aí em tudo a gente vê o amor de Deus, o cuidar de Deus, a família linda que eu tenho, que está me levando até para Campinas da aula, né? Minha esposa está super feliz, né? Eu ganhei uma motorista, né? A Isabela, minha filha, dá água para o papai, né? Muito embora, vou ser sincero, muito embora 90% das coisas eu consiga fazer, né? Então, só que outras coisas simples, gente. Cortar um bife, Zeca. Eu não consigo cortar um bife. Eu não consigo. Aí eu tenho que pedir para alguém, né, Ricardo? Poxa, corta um bife para mim, quadradinho e tal. Mas em tudo a gente vê o amor de Deus. Graças a Deus que não foi nada de grave. Está tudo certinho, não vou fazer cirurgia, nem nada. E elas estão me aguentando no caminho da igreja, né? Porque daí, se ela vira minha motorista, eu viro o governador, né? O controlador ali, o guia, né, do rally. Sai para essa faixa, dá seta. E aí essa semana eu acho que ela não estava muito mais aguentando. Daí vindo aqui para a igreja, ela estacionou ali na padaria suíça e falou, você quer ir a pé até a igreja? Prometo que eu não falo mais nada, tá, esposa? Gente, desacelerei então, espero que você tenha desacelerado também, e hoje o tema da mensagem, ainda falando sobre o coração, transformação de dentro para fora, é esse: seja bem-vinda tristeza. Como assim, seja bem-vindo tristeza? Esse é o momento que você para e pensa assim, peraí pastor, eu saí de casa para ir para a igreja, para me se sentir bem, encher de Deus, coisas boas, pastor, alegria, paz, paciência, esperança. Aí o Senhor vem com esse tema. Eu não estou me lembrando não de tristeza ser um sabor do fruto do Espírito, como assim? E geralmente nós fazemos essa pergunta, será que há valor na tristeza? Será que há um princípio na tristeza? Quantos aqui de vocês conhecem essa personagem aqui? Levante sua mão. Quem conhece essa personagemzinha aqui? Ela é a tristeza. Ela é a tristeza de um filme chamado Divertidamente, que narra... Esse filme é muito interessante, porque ele foi lançado para crianças, mas é aqueles filmes da Pixar que atingem nós adultos, né? É tipo trilogia do Toy Story, né? Não foi feito para criança, aquilo lá foi feito para adulto, né? Então narra a história de uma garota de 11 anos chamada Riley, que se muda de cidade. Então, os desafios de mudança de cidade, a perda dos amigos, cultura e tudo mais, ela precisa administrar o quê? As suas emoções. Então, a tristeza é um personagem das emoções ali. Tem também a alegria, o medo, a raiva e o nojinho. Então, todos esses personagens estão ali nesse filme, nessa animação chamada Divertidamente. E o interessante é que o filme vai mostrar... e eu não vou dar spoiler aqui, vou só falar a sinopse, vai mostrar como é importante cada espaço da emoção. Cada espaço da emoção. Inclusive, como a tristeza tem o seu valor para gerar ou para conduzir alegria. E isso é importante, aqui eu só estou fazendo um link, porque esse filme acaba passando de uma maneira superficial numa grande verdade bíblica. De que se há valor na tristeza, então a tristeza, de certo modo, pode ser boa. Mas se não é toda tristeza que é boa, né, porque você está, pastor, tem tristeza que não é boa, mas se alguma é boa, então nós temos o quê? Tipos de tristeza. Essa é a conclusão lógica. Se a tristeza pode conduzir para algo bom e tem tristeza que não conduz para algo bom, o final é que a gente tem mais de uma tristeza. Ok, pastor, você deixou confuso agora. Se tem 2 tristezas, nunca ouvi falar sobre isso, 2 tristezas, vamos abrir as nossas Bíblias ou o seu dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, acompanhando aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 9 ao verso 10.
2 Coríntios, capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. Nós ficaremos apenas nesses 2 versos. Eu vou te dar o contexto daqui para frente, da onde surgem esses versos, mas eu queria focar com você nesses 2 versículos aqui. Diz assim Paulo aos Coríntios: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Olha que loucura é isso. Vocês entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. 2 tristezas. Feche seus olhos, vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nessa manhã linda, com saúde, unidos, reunidos no Teu nome, em família, para ouvir a Tua doce voz. E agora, diante dessa emoção que é tão cara para nós, chamada tristeza, e olhando para a Tua palavra, que é viva, que é fiel e eficaz, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que vem do Senhor, e ao final dessa mensagem a gente possa dizer de coração: seja bem-vinda a tristeza segundo o Senhor, Pai, e não segundo o mundo. Que o Senhor nos conduza nessa reflexão, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu te dar um contexto rapidinho de como surgem esses 2 versos aqui. Essa carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta com tensão. Toda a carta, eu digo, ela tem uma tensão, visto que Paulo é um pai espiritual desse povo lá em Coríntios. E esse povo está pisando na bola. Então, Paulo está exortando, está dando bronca. Sabe, como um pai espiritual, ele está falando para aquela igreja: olha, vocês precisam realinhar a rota, vocês precisam realinhar o coração de vocês. E Paulo é duro, e Paulo fala algumas coisas duras. Paulo mostra os erros dos coríntios, e eles inicialmente ficam magoados com isso, eles ficam chateados. E é nesse contexto que Paulo diz: olha, tudo bem vocês ficarem chateados, mas entendam que vocês se entristeceram como Deus desejava. E aí vem a primeira pergunta: como assim Deus deseja a tristeza? E que tipo de tristeza Paulo está falando? Ele explica nesse texto, de maneira bem rápida, que existem 2 tipos. O primeiro é esse: tristeza segundo Deus gera arrependimento. Esse arrependimento gera salvação. E se você tem salvação, a consequência final é a alegria. Então tem essa tristeza segundo Deus, que vai gerar arrependimento. E Paulo diz que tem uma outra tristeza. Tristeza segundo o mundo. Que essa não gera arrependimento. Ela traz remorso. Só que o remorso não te conduz à salvação. O remorso não te conduz à transformação. O remorso te leva a uma morte espiritual. Ou seja, a primeira traz salvação, uma transformação de dentro para fora, um afastamento do pecado que conduz a um caminho de vida. Por outro lado, a tristeza do mundo, ela só gera remorso. E o remorso só conduz à morte espiritual. Zero mudanças, morte. E por quê? Por que existe essa tristeza segundo o mundo? A gente nem precisa falar olhando para as outras pessoas. Nós podemos falar olhando principalmente para os nossos corações. Nós somos especialistas em identificar o erro dos outros. É ou não é? A gente é rapidinho, né? Tipo, olha só o que ele fez, olha só o que ela faz, olha só o que ele assiste, olha só o que ela compra, olha só. Você fica especialista, o dedinho fica assim, ó, para todo mundo. Quando a gente faz a mesma coisa, ou às vezes pior, não, mas eu tenho uma desculpa boa, não, mas não foi por mal, não, a gente tem justificativas belas para nós. Nós temos desculpas esfarrapadas, nós racionalizamos os nossos pecados, nós passamos pano para os nossos erros, mas gostamos de apontar os erros dos outros. Meu Deus, o pastor Laci falou em pecados aqui. Hoje em dia falar em pecado parece que está ofendendo muita gente, né? A gente vive uma cultura um tanto woke, que promove aí a
fofurinha, então a gente não pode falar que as pessoas erram. Onde já se viu o pastor chamar alguém de pecador? Eu não cometo pecados, eu cometo equívocos. Né? E aí a gente vai aliviando, a gente vai passando pano para nós mesmos. Espera aí, não é que os jovens estão se defraudando, magoando, quebrando os corações um dos outros sem compromisso. Na verdade, eles estão fazendo um test drive sobre o que é a vida a dois. Então, não tem nada de erro aí, é o que a gente chama de coabitação. Mentir, você está me chamando de mentiroso. Calma, mentira é muito pesado, você está sendo muito rígido. Eu só criei uma fanfic. Eu só, estou criando uma narrativa, fofoca, maledicência, nossa, que palavra dura. Na verdade, eu estou compartilhando pedidos de oração para saber como é que está a vida da outra pessoa ali, né? E apontando o dedo por aí. A gente sempre tem uma desculpa. Sempre temos uma desculpa para passar o pano naquilo que a gente erra, naquilo que a gente se desvia daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, com o tempo, nós vamos nos acostumando a fazer o que é errado. Por isso que o grande problema do Brasil se chama corrupção. Corrupção em níveis de consequências e resultados pequenos, mas corrupção de níveis gigantes, como desvio de verbas para a saúde pública, desvios de merenda escolar, desvios que vão para o bolso de parlamentares e congressistas. Mas perceba que esse é um pecado estrutural. Por quê? Porque o ser humano gosta de mentir, ele é corrupto desde as pequenas coisas. Eu vi essa semana no Twitter, eu nunca sei agora como que vai chamar essa plataforma, porque antes era Twitter, agora mudou o nome, tem um X, eu chamo de Twitter. Aí um influencer lá, que tem inclusive bastante seguidores, estava se gabando, inclusive ele filma a filha dele, de ter ido no Coco Bambu e falado que naquele dia era o aniversário dela, porque daí a sobremesa de R$300 ia para 150, e ele filma a filha dele, que tem que cantar parabéns com os garçons. E a filha está com uma cara totalmente constrangida. Aquela menina está totalmente constrangida. Tipo, eu estou mentindo aqui. Peraí, eu estou dando um jeito aqui. E o pai batendo palma e colocando na internet, falando que ele conseguiu, e ainda justificando. Quando foram criticar ele, aí ele falou assim, não, mas o que é R$150 para uma estrutura de poder, como Coco Bambu, e parará, foi dando um monte de justificativa ideológica, social, mas a corrupção está ali. A corrupção está ali. Então, quando a gente faz, a gente quer passar pano, a gente quer dar desculpas, né? Quando, na verdade, isso vai gerando um costume e que vira, infelizmente, um hábito de corrupção e de pecado. Esse é o problema do nosso país, por exemplo. Mas o profeta Isaías já nos alertava, em todas as áreas: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai daqueles que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Nós não podemos. Não é porque todo mundo, igual as nossas mães, né? Não é porque está todo mundo fazendo errado que vai se tornar certo, ou que você vai fazer também. O nome do nosso grande problema se chama pecado, e essa é a palavra, pecado. A palavra bíblica para pecado significa desvio do caminho correto. Significa você sair de um caminho direito, você sair de um caminho que Deus propõe. E se Cristo Jesus é o único caminho verdadeiro e vivo, e Ele é o Filho de Deus, o pecado constitui naquilo que você entra em rebelião contra esse caminho. Eu não quero esse caminho, eu não quero Deus, eu quero o meu caminho, eu quero o meu jeito, uma autonomia egoísta de trilharmos a jornada da vida ensimesmados nos nossos desejos, no que eu quero fazer. E se eu me der bem, melhor. Ética no trabalho, estou nem aí. Ser generoso com alguém na rua, não estou nem aí. O que importa é eu me dar bem. Isso é o pecado. Isso é o pecado. E a Bíblia diz que esse é o quadro geral, né? Porque agora você pode estar pensando assim, que isso, pastor? Você está falando aí que nós somos pecadores e tal. Do qual eu sou o maior. Do qual eu sou miserável. Romanos 3 diz isso para mim e para você. Olha só o que diz: pois todos pecaram
Pode passar mais um, por favor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Sem exceção. Agora, por que falarmos de um assunto que é a nossa ferida, então, se todos nós erramos? A razão pela qual nós devemos falar sobre isso aqui na igreja, refletir sobre isso, é muito importante. Primeiro porque está na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus é um assunto importante para as nossas vidas. Mas principalmente porque nós precisamos reconhecer isso. Até que você se veja como um pecador, não verá necessidade de um Salvador. Enquanto você achar que você é santo, enquanto você achar que você é bom, enquanto você achar que não tem nada demais, enquanto você achar que não, eu sou melhor que aquele assassino, que aquele bandido, que sei lá quem, você ficar se justificando, você nunca vai reconhecer a necessidade de um Salvador. Agora, quando você olha com sinceridade no espelho e fala, meu Deus, esse Laci não merece estar nem aqui pregando a palavra de Deus, você se quebranta e fala, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de um Salvador. É aqui que nós avançamos. Esse é o ponto. Vou fazer uma pergunta para você. Essa é uma pergunta interessante, né? Às vezes os nossos rostos até ficam vermelhos. Você já foi pego fazendo algo errado? Quem aqui já foi pego fazendo algo errado? Levanta a mão. Sabe, tipo, flagrante. Seja na infância, seja na fase adulta, né? Porque se eu perguntar se alguém já fez alguma coisa errada, todo mundo vai levantar a mão. Mas eu estou falando se foi pego ali no ato. Tipo, me pegaram. Né? Você lembra de algumas coisas, o seu rosto até queima, né? Puxa, eu tenho vergonha até hoje. Né? Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Nesse momento, nessa imagem que você está tendo no seu cérebro, você se arrependeu de ter sido pego fazendo algo errado? Ou você se arrependeu de ter feito algo errado? Você percebeu a diferença? Você se arrependeu porque te pegaram e você ficou muito envergonhado? Ou você se arrependeu porque, puxa, eu estava fazendo algo errado? Aí tem uma diferença. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história sobre garagem. Não é a mesma história sobre garagem que eu já contei aqui. Lembra que eu invadi o carro de alguém que parou do qual me envergonho, me arrependo, que parou na garagem de casa, né? Mas é uma outra história de garagem, né? Pra você ver como eu tenho problemas com garagem. Não parem, por favor, na garagem da minha casa, nem na garagem da igreja. Mas deixa eu contar uma história interessante, que foi já aqui em Indaiatuba. É o seguinte, nós terminamos de construir esse prédio. Então, logo que terminamos de construir o prédio, nós estabelecemos aqui, eu já vim trabalhar aqui no escritório, mas ao mesmo tempo a escola aqui da frente também estava terminando esse prédio aqui, essa extensão, né? Então, prefeitura, prédio trabalhando, aqui o pessoal achando, será que essa igreja inaugurou ou não inaugurou? Todo mundo parava aqui nessa rua, né? E de vez em quando parava na garagem da igreja, e a gente não tinha aquela placa de proibido estacionar. Então, às vezes eu chegava com o carro e, não tinha lugar nenhum para parar. Aí eu falava, puxa, onde eu vou parar o carro e tal? Aí já ficava bravo. Até que um dia eu cheguei e tinha um carro que parou um golinho na garagem aqui. E atrás dele não tinha parado ninguém. Aí eu estercei o carro, tudo bonitinho assim, subi pela calçada e coloquei o carro dentro da igreja. Problema resolvido, né? Problema resolvido. Coloquei o carro dentro da igreja. Mas esse coração aqui, poluído, né, corrupto, entrou bravo na igreja, onde já se viu todo dia essa mesma história, e tal, e ao invés de sentar no escritório, ler a palavra de Deus e entregar uma oração, eu fiquei ali, remoendo, entrei numa sala infantil e falei assim, eu vou escrever um bilhete, vou pôr nesse carro, falando que aqui é proibido estacionar. Aí falei assim, não vou escrever um bilhete, eu vou pegar uma folha A4, porque eu vou pôr no para-brisa, e as pessoas vão ver que está parado na vaga. E escrevi, por favor, não pare mais aqui, porque se você não viu, isso é uma garagem. Eu coloquei, gente, e voltei ainda para o escritório, na fúria. Ó como a gente perde a noção, né? Entrei no escritório, tem janela, e eu ficava olhando assim, né, uma hora vai aparecer. Quero ver a reação, estou certo, minha justiça e tal. E eu olhava. Aí deu 5 horas, saem os professores ali, né, da Maple Bear, né?
E aí sai um professor, sai uma professora, a gente conhece um ou outro, oi, bom dia, e eu olhando para o carro, aquele carro ali, né? Daqui a pouco desce a Letícia, esposa do presbítero Leonardo, né? E aí ela está descendo ali, né? Eu falei, vou esperar ela descer ali para dar um tchauzinho para ler, né? Perguntar como é que tá, arrumando as coisas para o casamento, né? A hora que ela está descendo, ela... E vai no para-brisa, para pegar a folha. Eu estava na janela, aqui olhando. A hora que ela foi pegar a folha, eu aqui na janela. Gente, instantaneamente, morri de vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que eu fiz? E eu fui pego fazendo uma maldade, assim. Aí eu falei, nossa, aí eu fiquei agachado, totalmente com vergonha. Olha o nível, estou confessando aqui meu pecado. Não falei nada, deixei ela ir embora. Aí eu liguei para o Leonardo, falei, Leonardo, cara, fiz uma parada muito errada. Ele, o quê, pastor? Ele todo assim, preocupado, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, não é grave, mas é vergonhosa. A Letícia acabou de sair aqui, o carro estava no estacionamento, eu coloquei um bilhete, não escrevi nada de palavrão, nem nada, mas eu fui rude, eu não deveria ter feito isso, e é o carro dela e tal. O Leonardo deu risada, aquele jeitão, né? Pastor, estou indo para a casa dela, assim, a gente vai dar risada, tal. Eu envergonhado por quê? Fui pego. Remorso, vergonha, remorso. Cheguei em casa com aquele sentimento de vergonha, remorso. Léo, depois você me manda uma mensagem para ver se está tudo bem. Não, está tudo bem, pastor. Ela até deu risada aqui, sei lá o que. Depois conta a história. Cheguei em casa, falei para a esposa. Ô esposa, aconteceu um negócio, estou mal, estou meio envergonhado, estou meio com remorso. Contei a história para ela. Vocês lembram do nosso primeiro encontro, renovação de dentro para fora? Quando o profeta Natan chega e fala com Davi? O mesmo espírito que falou com o profeta Natan foi sobre a minha profetisa Júnia aqui e me detonou, me humilhou porque ela chegou e falou assim para mim, você não percebeu o que você fez? Você primeiro que você nem imagina o mal que você fez para uma pessoa, você não sabe por que ela parou ali, você não sabe se ela não tem, poderia ter sido uma urgência, e depois eu fui descobrir que era uma emergência mesmo. O pai da Letícia tinha que deixar o carro para ela, mas ele tinha que sair do trabalho e ir para o médico, para que ela ficasse com o carro. Então ele parou muito rápido ali, ele nem percebeu. E a Júnia falando, antes de eu saber, aí você não amou o próximo, e mais, você como um servo de Deus fez isso na frente do templo da igreja, você desonrou, você envergonhou o nome de Deus com essa atitude. Acabou, né? Acabou. As pessoas leram o seu bilhete A4 e conheceram o teu coração mau. Davi escreveu o Salmo 51, né, depois que o profeta Natan conversou com ele. Os salmos acabam no 150. Aí eu escrevi o 151, né? Porque percebe a diferença? Aí eu me arrependi. Aí eu entendi que eu tinha agido mal. Não era só porque eu fui pego, mas foi meu coração maldoso, que desonrou sim. Poderia ser alguém que não fosse, porque eu estava preocupado que era Letícia. Eu não estava preocupado se fosse outra alguém. Se fosse outra alguém, eu estava lá falando, tá vendo, tá errado aí, aqui é garagem. E aí a Júnia falou, não, seu coração foi mal, foi corrupto. E aí eu me enchi de tristeza, porque eu ofendi o coração de Deus. E eu falei, essa não é postura de um cristão. Eu tenho que estar servindo as pessoas. Poxa, eu entrei com o carro. Acontece, não tinha placa, nem nada. Então, o remorso, ele nos leva a dar desculpas e a fugir de Deus. Mas o arrependimento gera uma tristeza que a gente corre para Deus. Então, enquanto você está dando desculpas, você sempre vai fugir de Deus. O resultado é remorso. Remorso te distancia. Então, você fica sem intimidade com Deus, você fica sem oração, você fica sem sentir a presença. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Por isso que o remorso é algo terrível. E o pecado vai nos separando de um Deus que é santo, perfeito e justo. E enquanto nós não tratarmos os nossos pecados com sinceridade, com honestidade, com a alma aberta, nós ainda estaremos distantes. E essa distância vai gerando insensibilidade.
que a gente vai racionalizando o pecado. Se Deus não tivesse falado comigo através da minha esposa, talvez até hoje eu estava aí tentando justificar, estava tentando dar uma desculpa para o Léo, estava fingindo que essa história nunca aconteceu e tal. Porque o pecado ele vai racionalizando. Aí você vai normalizando a inveja que você tem pela vida de outra pessoa. Você vai se acostumando com o ódio e a raiva não controlado. Você vai passando mais tempo preocupado com coisas materiais do que com a sua própria família, com os seus relacionamentos. Você vai achando normal tomar o nome de Deus em vão, a todo momento e a qualquer momento. Você acha super tranquilo, você diz que você para a hora que você quiser de fazer uso de vídeos, de fotos, de pornografia que você recebe no grupo dos seus amigos do clube. Você vai dizendo que todas essas coisas em si não são um problema grave. Você para a hora que você quiser. E esses são sinais, não de que você para a hora que você quiser, mas sinais de que você está se esfriando na relação com Deus. Nós precisamos nos entristecer segundo Deus, porque essa tristeza gera arrependimento. Ela é honesta o suficiente para você reconhecer o seu pecado e se arrepender. Arrependimento. Olha só o que Jesus nos ensina lá em Lucas capítulo 5, verso 31 e 32. Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus está falando? Vocês que acham que são santos, eu não vou nem perder tempo com vocês, porque vocês acham que vocês não estão precisando de médico. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os pecadores. Essa palavra arrependimento no grego, que foi escrito o Novo Testamento, é uma palavra que até tem uma transliteração próxima ao nosso português, chamada metanoia. Metanoia. Se você cortar essa palavra metanoia, você vai descobrir que meta é transformação, né? Por isso que usa na borboleta, metamorfose, meta é transformação. E noia é mente. Mente, noia, mente. Transformação da mente. Então, mudança de mente. Arrependimento, você muda. Trata-se de uma renovação de dentro para fora. Então, não é apenas sim, eu errei, estou com remorso, vou me esforçar para não fazer mais isso. 3 semanas depois, você está fazendo a mesma coisa. Não é isso. Metanoia é: Deus, eu reconheço que eu errei. Deus, eu reconheço que isso destrói a minha vida. Sinto muito, eu te amo, eu quero te honrar, eu quero te servir, eu não quero fazer isso de novo. Eu estou fechando a porta para esse pecado, eu estou fechando a porta, porque você vai perceber que esses pecados que nos perseguem é porque a gente deixa a portinha entreaberta. A gente deixa sempre uma portinha entreaberta. Aí a hora que a gente está fraco, a gente cai em tentação porque essa portinha está entreaberta. Não, Deus, eu fecho essa porta. Eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero mudar. Arrependimento é o afastamento daquilo que quebra o coração de Deus. E que não só quebra o coração de Deus, mas nos machuca, nos destrói. E aí você se afasta dessas mentiras destrutivas do diabo e volta para Deus. Para Deus. Pastor, como que a gente faz isso na prática? 2 coisas simples e profundas. Isso daqui que você vai fazer. Você vai confessar, pode passar mais um slide, por favor. Confessar imediatamente e arrepender-se de coração. 2 coisas simples. Confesse imediatamente. Arrependa-se de coração. Quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos tempo de oração, quando nós estamos buscando Ele aqui nos cultos, quando a gente está pensando, Deus, eu quero te servir, num momento de desvio, o Espírito Santo, na hora, nos dá um beliscão. Imediatamente o Espírito Santo nos lembra, opa, não é por aí. Sabe essa hora que você toma o beliscão, de tipo, opa, acho que isso não é legal? Nessa hora você confessa. É nessa hora, você não perde tempo. Você não justifica, você não fica de mimimi, mas eu fiz isso porque, não, você confessa sem justificativa e sem demora, então você se arrepende de coração, você aproveita essa tristeza para abrir a sua alma e falar, Deus, eu errei, Deus, a minha alma está sincera aqui e triste, eu quero te honrar, eu quero te servir, eu não quero cair de novo nisso. Eu quero abandonar esses caminhos destrutivos. Eu quero viver a salvação. Definitivamente,
Nós somos maus, nós somos corruptos e pecadores, mas Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, e a boa notícia é que Ele tem uma promessa para nós, uma promessa para você. Olha só o que diz em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ok, chega de mentira, nós somos pecadores, ponto. Agora, se a gente avançar, o que acontece? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Espera aí, Deus é santo, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Então, quando a gente confessa, Ele faz o quê? Ele nos condena? Ele nos mata? Ele nos manda para o fogo do inferno para abraçar o capeta? Não! Não! Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele nos purifica. Você confessa, Ele te perdoa. Você se arrepende, Ele te purifica. Quem tem mania de ficar mandando os outros para o inferno, somos nós. Deus nos tira do inferno. Deus não rejeita um coração sincero, quebrado, que volta para Ele. Quando nós somos tomados por uma tristeza, segundo Deus, quando a gente erra, por causa do pecado, por causa da morte, por causa dessa separação de Deus, a tristeza de viver sem Deus, porque no fundo é uma tristeza. Por que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo hoje está com o maior problema de saúde, chamado saúde mental? Por que depressão? Por que crises? Por que desespero inflexível? Porque uma vida sem Deus vai conduzir a uma tristeza segundo o mundo. Viver sem Deus é um desespero inflexível. Então, quando a gente vem com tristeza segundo Deus, e ela toma o nosso coração de uma forma sincera, real e profunda, que o nosso coração quebrantado se volta para o Senhor e fala assim: Deus, eu estou aqui. Sabe o que o Deus faz? O Deus das Sagradas Escrituras não vai rejeitar, Ele vai abraçar o seu coração, Ele vai te receber, Ele vai se alegrar, porque esse Deus que diz aqui nessa palavra, lá no Evangelho de Lucas, diz que Ele faz festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem festa, tem alegria, não é condenação, não é exclusão, não é culpa, é festa, é alegria. A tristeza é transformada na alegria da salvação, pois a morte espiritual, que é resultado do remorso, ela é substituída pelo arrependimento genuíno que leva à salvação. Quando você confessa, quando você se arrepende de todo o coração, tudo é transformado de dentro para fora. A pergunta é: por que você vai ficar fugindo de Deus? Por que continuar fugindo de Deus? Corre para Ele. Porque Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que purifica. Concluindo, Romanos 2, 4. Paulo está fazendo uma pergunta aqui no meio da narrativa, né? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? E aí eu devolvo essa pergunta para vocês nessa manhã. Você vai ficar ainda racionalizando seu pecado e apontando o erro dos outros, ou se justificando, ou você vai reconhecer, se quebrantar na tristeza segundo Deus, que mostra o quê? Que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. A tristeza segundo Deus é permeada de justiça, amor, bondade e graça. Ela conduz ao arrependimento, que conduz à salvação, que conduz à alegria. Essa é a trilha de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E eu termino dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo existe. E ele quer que você fique sempre envergonhado diante de Deus.
Ele quer te manter no remorso. Enquanto o diabo te manter no remorso, enquanto ele sussurrar no seu ouvido que você é culpado, que você é culpado por aquilo que você fez há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, que não existe chance para a sua vida, que não tem jeito, que você não presta, que você nunca vai encontrar alguém para te salvar, enquanto você ficar no ciclo do remorso, o diabo vai te aprisionar nessa amargura. O remorso é a arma que o diabo usa para te acusar, para te culpar, para te manter afastado de Deus. E aí gera morte espiritual, desespero inflexível, que leva, infelizmente, a pessoas tirarem as suas próprias vidas, porque elas acham que não tem salvação. Mas quando nós nos entristecemos, segundo Deus, nós somos quebrantados interiormente, choramos o nosso pecado, e o Espírito Santo diz outra coisa. O Espírito Santo diz: Jesus veio para te salvar. Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para morrer numa cruz, no seu lugar, e trazer vida plena e abundante. Morte espiritual, morte física não é a última palavra para você, mas sim vida plena e abundante em Cristo Jesus. Então você pode chorar, você pode se derramar, você pode se arrepender, então seu coração vai ser quebrantado diante do Senhor. E aí sim haverá mudança. E aí sim você vai fechar as portas do pecado e desejar ardentemente ser guiado por Deus. Porque o que Deus faz? Deus salva. E a palavra de Deus diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos. Não há condenação. A culpa, o remorso não vem de Deus. De Deus vem graça, bondade, perdão e purificação, salvação, alegria. Porque eu sou bom? Porque você é bom? Não, porque Jesus é um bom, morreu pelos maus e fez dos maus justificados em Deus. Hoje Deus olha para mim, Deus olha para você através do sangue de Cristo Jesus. Ele não vê pecadores, Ele vê pessoas santas, separadas para viver a vida plena e abundante. Dessa tristeza do arrependimento, dessa tristeza que transforma o nosso coração, essa sim, a gente pode dizer: seja bem-vinda, tristeza. Eu quero encontrar a salvação e a alegria que nós temos em Deus. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Eu quero te chamar a se colocar em pé e nós vamos cantar essa música que fala sobre perdão e graça. Eu venho a ti, Senhor, sem nada, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois
pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Lições práticas de vida, o que você vai levar para sua casa? Essas duas lições: confesse seus pecados e arrependa-se de coração. A partir do momento que você viu que você se desviou, não demora. Confessa diante do Senhor onde você está, fecha o teu quarto, no secreto, confessa e arrepende-se. E feche as portas entreabertas do pecado. Você vai fazer uma análise pessoal da sua vida. De repente tem um pecado que sempre está te perseguindo. Muitas vezes é porque essa porta está entreaberta. Fecha essa porta. Essa porta. Eu tenho um amigo pastor que lutou anos contra pornografia e viu como isso estava destruindo a mente dele e o casamento dele. Nós conversamos, nós oramos juntos, e aí eu perguntei para ele, falei, mas que porta que está entreaberta? Meu amigo pessoal, ele falou assim, puxa, Laci, é o celular. Disse, então, graças a Deus a gente encontrou um aplicativo, uma igreja dos Estados Unidos, que instala uma espécie de enfim, um trojanzinho, e toda vez que ele entrava em algum site suspeito, eu recebia a mensagem, e eu podia ligar para ele, cara, desliga esse celular. Aí eu monitorei a vida dele. E ele falou, não, hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu consigo dar esse acesso para você, pastor. Enquanto eu não dava esse acesso, eu deixava a porta entreaberta. Eu achava que eu conseguia sozinho. Mas no momento de fraqueza eu ia lá e voltava. Não, agora eu me arrependi mesmo. Toma esse acesso, você vai receber uma notificação. Ele me deu esse acesso. Eu nunca recebi a notificação e sempre conversei com ele, estava instalado. Houve um arrependimento genuíno, fechou a porta para o pecado. Eu não sei qual que é o seu pecado, eu sei o meu. O Espírito Santo está falando nos nossos corações, fecha a porta, arrependa-se de coração, que Ele derrama perdão e graça. Perdão e graça. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, obrigado, Pai, porque o Senhor traz uma resposta aos nossos corações. O Senhor revela que, ao mesmo tempo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, maus e injustos, é o próprio Senhor que vem transformar o nosso coração através daquele que é perfeito, daquele que é santo, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu numa cruz para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça e mostrar para nós um caminho que é verdadeiro e vivo, que é Ele próprio. Portanto, Deus, nós hoje confessamos os nossos erros, nós hoje nos quebrantamos com sinceridade de coração, dizendo, Deus,
Nós não queremos mais voltar aos caminhos destrutivos da autonomia, do ensimesmamento, do egocentrismo, mas nós queremos viver cada área das nossas vidas debaixo da Tua vontade, que é sempre perfeita, que é sempre boa, que é sempre agradável. Sim, Deus, nós reconhecemos os nossos pecados. Sim, Deus, nós sabemos que nós vamos cair, que nós vamos continuar pecando, mas jamais na intencionalidade, sempre nos arrependendo, certos de que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, se existem pessoas aqui nessa manhã que pela primeira vez entenderam a profundidade da tristeza segundo o Senhor, aquela que é o arrependimento, que é o metanoia, que é a mudança de mente, e essas pessoas viveram talvez meses, anos, décadas com o peso do pecado, com o diabo acusando elas, com o fardo de carregar aquilo que fez lá no passado, e que hoje elas colocam o coração diante do Senhor, contritas, arrependidas, com a alma sincera. Eu peço, Deus, derrama sobre elas perdão e graça, em nome de Cristo Jesus. Derrama perdão, purifica esses corações, renova o interior de dentro para fora, e assim nós confessamos que o Senhor é o nosso Salvador, de que nós precisamos do Senhor e que nós dependemos do Senhor. Obrigado, Pai, porque saímos daqui purificados e perdoados, não por nós, mas pelo Teu sangue, o Teu sangue que nos faz filhos e filhas, o Teu amor que nos chama de volta e não nos afasta, o Teu amor que nos redime e que nos guia para uma vida plena e abundante. Abençoa, Senhor, esses corações que se entregam ao Senhor pela primeira vez, e que a partir de agora as nossas vidas vivam a alegria da Tua salvação. E assim podemos dizer: seja bem-vinda, tristeza, pois essa tristeza, segundo Deus, nos conduz à alegria da salvação. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Um ótimo domingo a todos vocês. Te espero lá embaixo para um café e para um abraço. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Semana que vem, as próximas 2 semanas, você tá fora. Não, tranquilo. Você vai viajar ou vai trabalhar? Trabalho.
16? 16 é sábado? Sábado. Essa ideia. Eu saio de lá dia 16. Eu acho que eu chego no dia 16 mesmo. Não, mas você vai pra onde? Eu vou pra Alemanha e depois pra Inglaterra. Caraca, nota aí sim! Nossa, não. No dia 2 pra Alemanha. Dia 16 de sábado. Eu acho que eu chego no dia 16 mesmo. Dia 16 continuação, eu consigo vir. Mas domingo de manhã é capaz que eu consiga vir. A gente vai ser domingo é dia 7. E a Páscoa é quando? Dia 29? 31. Não, mas dia 16. 29 é o Trenebras. Eu vou ter esse ensaio no domingo, que é normal, né? Da mãe grande. Isso aí, velho. Isso aí. Mas as músicas de manhã, né? Você garante? Eu não passei todas as músicas de manhã, eu já passei. Não, mas o que você achou? As duas. Eram as duas de ontem, né? Vou pegar a Eu acho que só o Uno cai de sexta. E esse aguentar. Eu acho que dá até pra gente passar no dia 17, né? É, porque a gente teria 2 ensaios ainda, né? A gente teria 23 e 30. A gente não teria o do Tenebras. Exatamente, não teria o do Tenebras. Quando você em segundo, foi. Tranquilo. Só tem que ver o tom que eu vou fazer. Tem que ver o tom que eu